Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre o espaço rural brasileiro, aprofundando os conhecimentos, estabelecendo as características específicas desse espaço e comparando com outros espaços, justamente para a gente entender quais são as diferenças e o que é importante entender sobre o espaço rural brasileiro. Porque as atividades desenvolvidas no espaço rural são também bastante importantes para toda a sociedade. Então, assunto de grande relevância, vamos pensar juntos, refletir a respeito. E aí estabelecemos objetivos, vamos pensar ali o que nós pretendemos então. Aprofundar os conhecimentos sobre o espaço rural brasileiro, bem como identificar características específicas desse espaço, comparando e diferenciando com o espaço urbano. E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é espaço rural, espaço urbano? Porque há essa diferenciação nos nomes. É só o nome, é só o conceito ou existem de fato diferenças? Se você analisar o local que você mora, ele é no espaço rural, no espaço urbano, você consegue estabelecer dentro da tua realidade a que espaço desses você pertence? Então vamos relembrar juntos, vamos pensar juntos os conceitos básicos e aí a gente já consegue estabelecer essa diferença entre os dois, né? Então pensamos juntos ali que o espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional, com formação de habitações justapostas entre si, o que chamamos de cidade. Então, quando eu falo espaço urbano, é aquela área com grande concentração de população. As atividades são intensas e concentradas num determinado espaço. Então, esse é o espaço urbano. E por que falamos dele? Justamente para a gente entender depois o conceito de espaço rural, que é o que importa para nós nesse momento. Mas a gente estabelece um paralelo para estabelecer, inclusive, as diferenças entre atividades econômicas desenvolvidas nesses dois espaços. E aí, quando eu falo do espaço rural, o que eu tenho ali? Refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades e nem por grandes adensamentos populacionais. Então, características básicas quando eu falo de espaço rural, atividades primárias. As principais atividades desenvolvidas nesta área são as atividades primárias. E a gente já vai falar dos setores da economia. Não quer dizer que as atividades primárias desenvolvidas no espaço rural não tenham relação com os outros setores da economia, porque nada é isolado. O espaço rural não está isolado do espaço urbano e vice-versa. Eles estão interligados ou são interdependentes. Então, um depende do outro. Mas aqui a gente traz então essa ideia do que é o espaço rural, né? Não é ocupado por cidades. A parte que a gente chama de espaço rural é chamada de campo também, né? Então, é uma outra forma de designar esta área. E não tem grandes adensamentos populacionais, ou seja, eu não tenho áreas de concentração de população no espaço rural. Quando eu tenho espaço rural, espaço urbano, a soma disso eu chamo de município, né? Existe uma divisão administrativa dentro do estado, por exemplo, no caso do Brasil, que são os municípios, né? Então, o município é uma área delimitada. E aí, dentro dessa área delimitada, eu vou ter uma parte com concentração de população e atividades econômicas e outra parte que não tem concentração de população e que as atividades econômicas são voltadas para o setor primário ou as que são desenvolvidas nesta área são do setor primário principalmente. Então, seria a cidade e o campo. Cidade mais campo, eu tenho a área do município. Esses conceitos têm que ficar bem claros para nós, certo? E aí, atividades que são desenvolvidas no espaço urbano e no espaço rural. Então, relacionei algumas aqui para a gente entender quais são essas atividades, porque elas são diferentes, né? Em um espaço e no outro. Então, no espaço rural, nós vamos ter o quê? A agricultura,
a criação de animais, que é a pecuária, o extrativismo, a caça, a pesca, a colaboração entre vizinhos para o cultivo, para os ciclos de cultivos. Em algumas áreas, dependendo do tamanho da propriedade, dependendo das características daquele espaço rural, eu vou ter ali a colaboração entre vizinhos para o período de colheita, para o período de plantio. Então há uma interação também das pessoas que vivem no espaço rural para o desenvolvimento das atividades, principalmente as áreas de pequenas propriedades rurais. Aí nós vamos ter ali também atividades que envolvem os moradores da mesma região, agrícola. Então, toda essa relação que existe ali no espaço rural. Existe também as grandes áreas produzidas, a alta mecanização, mas a gente já vai falar um pouquinho mais a respeito disso. E no espaço urbano, o que a gente vai ter ali? O trabalho em indústrias, principalmente, o comércio, escritórios, o deslocamento muito intenso ali feito, tanto por transporte coletivo, quanto por carros particulares, cada pessoa com seu carro. Muitos trabalhadores e estudantes ali passam o dia fora de casa, almoçam no trabalho, almoçam no local de estudo. Então, são características mais específicas do espaço urbano. Conseguimos aqui estabelecer um paralelo, estabelecer diferenças entre essas duas áreas de um município, entre a cidade e o campo. Importantíssimo ter claro esses conceitos para a gente entender ali o significado e entender a importância de cada um deles. E aí uma atividadezinha para vocês refletirem nesse início do nosso trabalho. A partir dos estudos realizados até aqui, então dessa ideia que trouxemos de diferenciar o espaço urbano do rural, justamente para entender melhor as atividades desenvolvidas no espaço rural. Então, nós temos ali o espaço urbano, rural e o município. Escreva ali a diferença entre eles. Existe diferença entre esses três conceitos? Quais são elas? E pode colocar exemplos ali das atividades desenvolvidas em cada um dos espaços e também fazer referências com a tua realidade. Então você vai pensar um pouquinho a respeito, escrever e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então ficou ali uma pergunta para vocês refletirem, poderiam escrever com as palavras de vocês qual o entendimento sobre o que é o espaço rural, o que é o espaço urbano e o que é o município. São conceitos importantes que depois envolvem outros estudos de geografia. A gente sempre vai falar, sempre vai utilizar esse entendimento para trabalhar outras informações, outras características tanto do Brasil, como do Paraná, como de outras partes do mundo também. Então vamos ver como poderia ter colocado a resposta ali? Então temos aqui a sugestão ali do que a gente poderia ter colocado, Quando eu falo do espaço urbano, eu estou falando da cidade, eu estou falando de concentração de população, atividades de comércio, escritórios, atividade da indústria, Uma intensidade ali de atividades concentradas num espaço, Essa é a ideia de urbano. E o espaço rural, eu também posso chamar de campo, atividades como agricultura e pecuária, grandes áreas de cultivo. Então são características ali. Eu não tenho grande concentração de população, mas isso não diminui a intensidade das atividades do campo. Elas são diferentes do espaço urbano, mas elas são intensas também.
né, grandes áreas produzidas, diferentes tipos de cultivos, tudo isso reflete o que é o espaço rural. E quando eu falo de município, então, compreende o espaço rural mais o espaço urbano. É a divisão político-administrativa de um estado. O estado pode estar dividido em municípios. Aí vai ter ali a área delimitada de um município para o outro, né, os limites, e também o espaço rural e o espaço urbano desse município. Então, características e conceitos bem importantes para a gente refletir, né? E quais são as diferenças, então, entre esses dois espaços? A imagem aqui já sugere para nós aquela ideia de área de maior concentração de população, a área de concentração ali de atividades como agricultura, grandes áreas produzidas, por exemplo. O espaço rural tem atividades voltadas para o setor primário. Então, que setor está envolvido diretamente ali com as atividades do espaço rural? O setor primário, que envolve extrativismo, ou seja, retirar da natureza, envolve a agricultura, que é o cultivo de vegetais, e a pecuária, que é a criação de animais. Então, nós temos tudo isso ali no setor primário. E o espaço urbano tem atividades ali, por exemplo, voltadas para o setor secundário, que é a indústria, e para o setor terciário, que são os serviços. Não quer dizer, e principalmente com a modernização das atividades do espaço rural, que ele também não tem atividades voltadas para o setor secundário e terciário, porque hoje nós temos, por exemplo, as agroindústrias, né, que são indústrias voltadas ali para as atividades do campo, que vão desenvolver, por exemplo, fertilizantes, que vão produzir máquinas para serem utilizadas no espaço rural, para desenvolver as atividades do espaço rural, e a indústria é setor secundário. Então, o espaço rural ele envolve mais hoje em dia do que o setor primário apenas, porque as atividades, por exemplo, da indústria, da agroindústria, são diretamente ligadas ao espaço rural. Então, é uma característica importante. O transporte, por exemplo, transportar o que é produzido no meio rural para chegar nos portos, para mandar para outros países, também está relacionado ali ao setor terciário, são serviços. Então, é importantíssimo pensar que hoje o espaço rural ele compreende os 3 setores da economia, devido a toda essa modernização, certo? E aí nós vamos ter ali a abrangência do meio rural é muito maior, pois ele reúne tanto as áreas transformadas e cultivadas, que a gente fala que é o espaço agrário, onde há essa atividade, mas o que mais está dentro do que eu chamo de espaço rural? Então, nós temos ali o espaço natural, aquelas áreas preservadas, áreas de florestas, áreas de conservação, também fazem parte do espaço rural, certo? Então, ali onde não há intervenção do homem ou pouca intervenção humana, também são áreas consideradas espaço rural, porque as alterações ali são menores ou inexistentes, né, em áreas de preservação. E aí, por outro lado, a gente vai ter a cidade com uma maior dinâmica econômica, porque a concentração de população faz com que as atividades ali acabem sendo mais dinâmicas no seu dia a dia, né, no desenvolver. Apresenta-se ali espaços mais limitados, mesmo com o crescimento desordenado dos espaços urbanos em muitos países. Então, mesmo que a cidade cresça, sem ter uma organização necessariamente, ainda assim o espaço urbano é mais restrito, né, na maioria dos casos, e o espaço rural compreende áreas muito maiores, né, devido até às atividades desenvolvidas, e o espaço natural, aquele preservado, que também faz parte do conceito ali do espaço rural, certo? Aí nós vamos ter ali no Brasil, que característica? Nós tivemos o Brasil passando de um país rural para um país urbano e industrial, porque primeiro as atividades econômicas do Brasil estavam concentradas somente no espaço rural, né? E depois a gente tem a industrialização que vai mudar essa característica, mas ela vai mudar também a forma de se desenvolverem as atividades no campo. Então, muitas atividades no espaço rural também ganharam a influência da industrialização do Brasil. Então, o Brasil se industrializa, mas isso não vai ficar só na cidade, no espaço urbano. Isso vai se ampliar também
para ser utilizado ali máquinas, equipamentos, aparelhos de controle, por exemplo, do tempo. Tudo isso faz parte, né, do desenvolvimento de tecnologia, que não é do setor primário, mas que o meio rural também utiliza para desenvolvimento das atividades, para melhoria das atividades, o emprego de tecnologia. Então a gente tem essa característica, que o Brasil era um país rural, né, de atividades concentradas no espaço rural, e depois ele passa a ser considerado ali um país industrial e urbano, porque a maior parte da população passou a viver no espaço urbano. Tivemos historicamente algumas mudanças de características no meio rural que fizeram com que as pessoas fossem morar nas cidades. Essas mudanças no espaço rural fizeram esse deslocamento populacional para as áreas urbanizadas, justamente no período ali do início da industrialização também. Então, são as mudanças que acontecem em um espaço, mas que refletem no outro espaço também, certo? Então, temos ali essas características. E o que eu tenho no espaço rural? Altos níveis de mecanização. Então, com toda essa mudança historicamente acontecida no Brasil, né, esse processo histórico, essa transformação na forma de desenvolver as atividades, a gente tem uma mudança significativa no campo. E uma delas é a mecanização da agricultura, utilizar máquinas ao invés da mão de obra humana. Tudo isso fez com que as pessoas que ocupavam postos de trabalho tivessem que sair para trabalhar em outro lugar, buscar trabalho em outra região, em outra parte, porque ali estava se utilizando máquina que fazia o serviço de 50 pessoas, de 100 pessoas. Então, há uma mudança significativa no meio rural, na forma de desenvolver as atividades, devido à mecanização. Utilização de tecnologia, a especialização da mão de obra, também são características importantes aí dessas mudanças do espaço rural, certo? E aqui uma imagem que mostra bem isso pra gente, né? Pulverizando ali a lavoura com aviões. Então é o emprego da tecnologia, dos avanços tecnológicos para melhorar também a produtividade, o cuidado e o desenvolvimento das atividades no espaço rural, certo? Então é importantíssimo refletir sobre isso. E aí o que a gente vai ter ali? Novas questões são objeto de análise e preocupação quando eu tenho essas mudanças no espaço rural, né? As transformações ocorridas no espaço rural trouxeram algumas consequências. Então a gente sabe que tiveram profundas mudanças na forma de fazer as atividades, na grande maioria das áreas, né, de cultivo, por exemplo, do espaço rural. O que a gente tem de consequência? A elevação dos níveis de endividamento dos agricultores, porque a necessidade de máquinas, o emprego de tecnologia, exige ali recursos financeiros. A diminuição da biodiversidade, conforme eu amplio as áreas de atividades agrícolas, eu posso estar diminuindo, né, as áreas de preservação, as áreas de espaço natural. O êxodo rural provocado pela redução da mão de obra no campo, que é aquela ideia que nós falamos de saída, né, das pessoas do campo para a cidade, poluição do solo causada ali, por exemplo, pelo uso de fertilizantes. Então vejam que são várias as consequências, são várias as características ali relacionadas a essas mudanças na forma que as atividades no campo aconteceram. E aí, perguntinha ali, para vocês pensarem justamente sobre essa questão. Acontece a modernização em todos os espaços, e no espaço rural não foi diferente. Mas o que nós vamos ter ali? Consequências dessa modernização. Então, escreva no seu caderno, pensa um pouquinho sobre isso. Quais as mudanças que nós podemos relacionar, influenciadas pela modernização no espaço rural, na forma de desenvolver as atividades desse espaço? Então, respondam com cuidado, reflitam e nós voltamos em seguida com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então ficou uma perguntinha para vocês pensarem nas consequências dessa modernização no espaço rural e escrever no caderno sobre isso, né? Pensando no que mudou nesse espaço. Vamos ver como poderíamos deixar nossa resposta ali. Então nós tivemos o quê? Diminuição da biodiversidade, por exemplo, o êxodo rural, essa saída do campo para a cidade em função da alta mecanização, que poderia ser outra característica a ser colocada ali, a poluição do solo causada pelo uso de fertilizantes é outro fator ali em relação às consequências resultantes da modernização no espaço rural, das atividades do espaço rural, certo? Mas nós sabemos que essas atividades desenvolvidas no meio rural são importantes para diferentes setores. São importantes, por exemplo, para o desenvolvimento econômico, para o crescimento econômico do país, são importantes também para a população em geral, porque é do meio rural que nós recebemos os alimentos que nós consumimos. A grande parte dos alimentos consumidos pela população são produzidos no meio rural, certo? Aí nós podemos falar de algumas características, né, dizendo que o Brasil ele se modernizou e que a grande maioria da população brasileira já está de alguma forma integrada aos sistemas de consumo, produção e informação. Então há essa característica, né? E o espaço rural e a produção rural também utilizou essas tecnologias para o seu próprio desenvolvimento. Então, relembrando e reforçando aquilo que a gente tinha falado a respeito, né? O espaço tradicional rural, ele está cada vez menos sendo utilizado, as técnicas tradicionais cada vez menos sendo utilizadas. Então, ele vai meio que desaparecendo e o emprego cada vez maior de tecnologia. Então, são fatores importantes ali. Apesar de que a agricultura dos pequenos produtores é extremamente importante para a produção de alimentos. A gente sabe dessa realidade, né? Mas há necessidade de se modernizar ali nas técnicas, na forma de desenvolver o trabalho. E aí a gente tem, com o processo de urbanização, também essa modificação no espaço rural, né, influenciada por toda essa modernização e cada vez mais estabelecendo a interdependência entre espaço rural e espaço urbano. É importante a gente ter isso em mente também. Aí o que nós vamos ter? A industrialização, que gerou empregos, que modificou características e que exigiu cada vez mais qualificação de mão de obra, por exemplo. Mas no campo isso foi diferente? Não. Também a necessidade de mão de obra especializada. Por isso essa ideia de que a modernização, ela modifica todos os espaços que estão interrelacionados. É importante a gente pensar a respeito disso. Modifica-se o padrão, o modo de viver e o modo de desenvolver as atividades, seja no espaço rural, seja no espaço urbano. Então há essa influência também. Aqui nós temos uma imagem, né, do espaço urbano, pensando que isso aqui em algum momento não tinha essa característica. Então todo o espaço urbano em algum momento ele foi um espaço rural ou um espaço natural que sofreu uma grande transformação. Por isso essa relação ali entre espaço rural e urbano. Importante a gente pensar. Mais uma atividadezinha. Então vocês vão copiar no caderno, relacionado ali a uma questão de pesquisa. Anotem as informações e nós em seguida faremos ali uma explicação básica do que vocês devem fazer. Então copiem no caderno de vocês e nós já voltamos.
Voltamos então, vocês copiaram, a ideia é que vocês realizem uma pesquisa estabelecendo a interdependência entre espaço rural e espaço urbano. O que é produzido no espaço rural e que nós utilizamos, por exemplo, no espaço urbano ou vice-versa, ampliando ali os conhecimentos e mostrando o quanto é importante a atividade desenvolvida no meio rural para atender às necessidades do espaço urbano. Essa é a ideia do que nós trouxemos aqui. Então façam, utilizem imagens, busquem gráficos para estabelecer essa relação ali na pesquisa de vocês. Depois vocês podem apresentar ao professor de vocês. E pensando o que a gente trabalhou na aula de hoje, então retomando um pouquinho. Como é o desenvolvimento das atividades no meio rural e uma relação dele com o espaço urbano. Importantíssimo a gente estabelecer para entender as diferenças entre esses dois espaços. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.